E aí, fala seus putos, aqui é o Rude. Eu tô trazendo a parte 2 do recap, só que com a minha voz dessa vez. O nome tá aqui embaixo nos comentários fixado. Então, bora pro vídeo. Há 5 anos, Will ganhou fama como um aluno que não consegue usar magia, o que deixou todos surpresos ao descobrir que alguém assim poderia até entrar na academia. As pessoas se perguntavam como ele teria conseguido se matricular nesse estado, até que uma garota explicou que ele foi usado apenas como isca para atrair a senhorita Elara para a escola. Um dos alunos comentou que, com a transformação de Elphara em magia Vander, Will logo seria expulso, pois não era mais necessário. Contudo, a diretoria o chamou para sua sala e lançou uma adaga na mão dele, ativando várias magias. Will conseguiu desviar de todas elas, mostrando excelentes habilidades com espada, e a diretoria decidiu deixá-lo continuar na academia. O professor Walker questionou se ela se estava certa, já que Will ainda não conseguia usar magia, mas a diretoria manteve sua decisão, achando o garoto muito interessante. Will então se perguntou se poderia subir a torre e alcançar o status de elfo, se se esforçasse na academia. A diretoria garantiu que com esforço ele poderia conquistar isso. Depois da reunião, a diretoria refletiu sozinha sobre onde isso poderia levar, considerando que um espadachim queria se tornar um mago. Enquanto isso, o professor Walker continuava sua aula sobre a extensão, a torre e o Instituto Superior, explicando que para se tornar um Magia Vender, o aluno precisa ser reconhecido pelo mais alto centro de aprendizado, o Instituto Superior. Existem 2 métodos principais: criar uma nova magia ou obter pelo menos 7.200 créditos na academia. O segundo método é mais fácil, pois criar uma nova magia é algo raro. Warner deixou claro que todos ali corriam o risco de não se graduar, tornando o reconhecimento pelo Instituto Superior um sonho ainda mais distante. Ele decidiu então dar uma aula de reforço para todos e, após a aula, saiu visivelmente cansado. Colette notou o cansaço dele e Will explicou que o professor havia lhes dado uma carga intensa de estudo, incluindo um rigoroso ensino de magia. Colette afirmou que Warner era realmente muito exigente, já que Will não havia conquistado todos os créditos de escritas possíveis, mas decidiu se esforçar nessa área após falhar com os feitiços. Quanto ao professor Walker, Will achou que ele foi generoso. Ao oferecer aulas de reforço, algo que a maioria dos professores não faria, Colette concordou, dizendo que Edward era um exemplo de alguém que não deveria dar aulas extras. Enquanto caminhava pelos corredores, Marzi discutindo com um grupo de alunos sobre a morte do sentinela maligno, atribuindo com o crédito a si mesmo. Isso irritou Will, que confrontou Marzi com raiva, já que mesmo sem talento ele derrotou o sentinela maligno e salvou a vida de Marzi. Depois de confrontar Marzi, Will se afastou bufando de raiva. Colette perguntou se houve algum problema com Will confirmou, mas disse que não era nada demais. Edward então foi até a sala da diretoria e exigiu que Will fosse expulso. A diretora questionou a decisão, já que Will estava em seu último ano e expulsá-lo após ter chegado tão longe não parecia certo. Edward afirmou que a academia não precisava de um guerreiro ao invés de um mago, e demonstrou ressentimento por Will ter superado a magia sem saber usá-la. A diretora então revisou o desempenho de Will na academia, destacando suas boas notas em relação e relatórios com perspectiva interessante. Ignorar a incapacidade dele usar magia, ela acredita que ele se destaca e poderia se tornar um artífice ou um curandeiro. Ela lembrou a Edward do objetivo primário da academia:
formar estudiosos para um dia fatídico. Edward retrucou que Will não buscava ser estudioso, mas sim magia vender, algo muito difícil de alcançar. A diretoria pediu Edward para testar Will pessoalmente, e se ele não passasse no teste, deixaria a decisão de promoção ou expulsão nas mãos de Edward. Enquanto isso, Will estudava com Colette, discutindo a Batalha de Garzarono e a revolta dos anões contra a exploração. Colette notou que Will já estava muito avançado na escrita e sugeriu que ele pausasse, mas Will continuou estudando interessadamente para não perder os créditos e avançar para o Instituto Superior. Colette viu com um fio de cabelo branco e pediu para arrancá-lo, enquanto Edward apareceu e mandou Will para o salão de feitiços para uma aula extra, onde ele deveria desferir um único ataque contra o Edward, para ganhar 5 créditos de feitiço. Se falhasse, seria expulso durante a luta. Warner assistiu na sala da diretora, que explicou que era um teste e proibiu de interferir, deixando Edward avaliar Will por si mesmo. Edward atacou Will com uma magia negra de baixo nível, mas Will consegue se proteger. Apesar de sentir-se imponente contra o escudo de Edward, Will persistiu e citou a Batalha de Garzarono e um bravo general que, mesmo sem seus companheiros, conseguiu desferir um ataque em homenagem à sua bravura. Will tentou romper o escudo de Edward e, após um intenso confronto, conseguiu atingir o professor, recebendo os 5 créditos prometidos. Exausto, Will caiu no chão. Warner observou que o garoto havia conseguido quebrar o escudo de um dos magos mais fortes, e a diretoria elogiou o golpe poderoso. Enquanto isso, em uma cabana, uma garota desenhava o rosto de Will e dela, pensando que ele estava demorando, mas parecia que Will estava focado em algo mais importante. Se você gostou desse vídeo e quer ver a continuação, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então, falou aí, rapaziada, até o próximo vídeo.